Olá pessoal, vamos falar hoje sobre eletromagnetismo, uma relação entre eletricidade e magnetismo. Os alunos responsáveis por esse trabalho são Eliane Figueiredo e Leandro de Almeida. O objetivo desse vídeo é falar sobre o experimento de Ørsted, cujos resultados foram importantes para o desencadeamento do estudo do eletromagnetismo. Antes de falarmos sobre esse experimento e de sua importância para o eletromagnetismo, sabia-se que, graças aos trabalhos de cientistas como Joseph Priestley, Henry Cavendish e outros, no final do século XVIII, que a carga de um condutor se situa inteiramente em sua superfície. Isto explicava por que, por exemplo, dois corpos de mesmas dimensões, um maciço e outro oco, quando igualmente carregados, exibiam os mesmos efeitos elétricos sobre um objeto teste, ou carga de prova, colocado em suas imediações. Também parecia justificar o fato de não haver nenhuma ação elétrica, isto é, força, sobre um pequeno objeto carregado situado no interior de uma esfera condutora oca. A semelhança desse último resultado com a força gravitacional nula, a que fica sujeito uma massa pontiforme no interior de uma casca esférica de densidade uniforme, induziu Priestley a supor e Cavendish a demonstrar que a força elétrica entre duas cargas é proporcional ao inverso do quadro da distância que as separa. Em 1785, o físico francês Charles Augustin de Coulomb, 1738 a 1806, utilizando uma balança de torção, estabeleceu experimentalmente que a lei de força entre duas pequenas esferas eletrizadas e em repouso é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre seus centros, que a força elétrica entre duas cargas é proporcional ao inverso do quadrado da distância que as separa. Em 1799, o aparecimento da pilha, inventada por Alessandro Volta, em 1745 a 1827, e logo aperfeiçoada, mudou drasticamente as perspectivas de estudos no campo da eletricidade. As usualmente pequenas quantidades de eletricidade com as quais até então lidava-se nos experimentos, que por vezes eram até intensas, mas efêmeras, como as descargas elétricas, cediam agora lugar com esse dispositivo a um fluxo contínuo de eletricidade que de imediato possibilitou o estudo de novos fenômenos e conexões entre eventos que, aparentemente, não mantinham qualquer ligação entre si. A eletrostática, enfim, começava a ceder lugar a um novo e promissor campo de pesquisa. Bem, antes de falarmos sobre o experimento de Ørsted, apresentaremos uma brevíssima biografia de Hans Christian Ørsted. Nascido em 14 de agosto de 1777 na Dinamarca, Hans Ørsted desenvolveu desde cedo o interesse pela ciência. Sob influência do pai farmacêutico, formou-se em farmácia no ano de 1797 e tornou-se doutor em filosofia em 1799 pela Universidade de Copenhague. Em 1806, Ørsted assumiu o cargo de professor na Universidade de Copenhague, onde ele se torna o pioneiro dos estudos sobre correntes elétricas e acústicas. A partir de 1815 até sua morte, ele ocupou o cargo de secretário da Real Academia Dinamarquesa de Ciências e Letras. Faleceu em 9 de março de 1851 em Copenhague. O experimento de Ørsted, a descoberta de Ørsted. Em 1820, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted constatou que um fio percorrido por uma corrente desviava uma agulha imantada colocada paralelamente à direção do fio. Esse fenômeno indicava que o fluido elétrico no fio condutor
de alguma forma exercia ações que transcendiam o próprio fio. Experimento de Oersted. Vamos começar aqui então com o Cláudio, que vai realizar as experiências, e nós vamos aqui conversando, né? Então, a primeira experiência é de 1819, feita por Oersted, um físico dinamarquês. Vamos lá então, Cláudio, explica aí pra gente. Bom, Gil, aqui eu tenho então um quadro de madeira, na qual foi enrolado um fio esmaltado, mais ou menos umas 10 espiras, e ele é ligado em 2 pilhas, e uma chave na qual eu posso ligar, né, e inverter a corrente, fazer a corrente fluir num sentido e ora no outro sentido. E para fazer a experiência de Oersted, aqui eu tenho uma agulha de uma bússola. Essa agulha eu desmontei uma bússola, peguei a agulha e coloquei aqui em cima dessa plaquinha de acrílico. Então ela pode orientar de acordo com o campo magnético. E pode terrestre, girar livremente. Pode virar, isso, essa é a ideia, né? Esta que é a ideia, exatamente. Então, para a gente visualizar o campo magnético em torno desse fio, a gente vai ligar e a gente pode observar a orientação da agulha conforme eu vou posicionando aqui ao redor do feixe de fios. Bom, então agora eu vou inverter a corrente. Veja que o campo magnético parece se inverter também. Aqui desligado, aqui ligado. Agora no outro sentido. Então vamos comentar um pouco, Cláudio, sobre essa experiência, né? Uhum. Essa experiência pioneira, porque na verdade, utilizando essas pilhas, né, o que a gente gera aqui é uma corrente elétrica, né? Passa pelo fio, né? Muito bem, essa corrente elétrica passando pelo fio, ela gera um campo magnético, e é nisso que consiste a famosa experiência de Oersted. O que o Cláudio fez aqui é repetir o Oersted, que foi exatamente essa experiência. O que ele constatou é o seguinte: quando passa a corrente, olha só, um ímã se deixa influenciar, né? Quando próximo de onde está a corrente. Claro que depois, né, a gente entendeu que a passagem de uma corrente elétrica gera um campo magnético no entorno do fio. Não é isso? É isso que nós observamos. E o que o Cláudio fez aqui, na verdade, foi, de certa maneira, indicar, né, utilizando, não é, pode ser uma agulhazinha imantada também, né, mas, nesse caso, uma bússola, né, ele consegue determinar as linhas de corrente, né, do campo magnético, né? Bem, agora vamos pegar um quadro também feito com várias espiras. Aqui eu tenho em torno de 20 espiras. Parece que é uma só, mas na verdade são várias espiras. A gente vai colocar aqui nesse suporte condutor. Então vai haver a passagem de uma corrente elétrica desde que eu ligue aqui nessa fontezinha, nessas pilhas aqui. Então quando eu ligo, haverá passagem de corrente elétrica através desse quadro aqui. E para ver a interação, o aparecimento desse campo magnético em torno do fio, a gente vai colocar um ímã permanente, né? E para mostrar que se trata de um ímã permanente, eu tenho aqui uma agulha de costura, e que ele se orienta de acordo com o campo
que nós não vemos, né? Mas que existe aqui. Na verdade, você está indicando as linhas de campo de novo, Exatamente, né? exatamente. Do campo magnético produzido pelo ímã. Né? Exatamente. Isso é bem bonitinho, bem bonito mesmo. Dois polos, polo norte e polo sul, né? Campo magnético saindo do norte e indo para o sul. E dentro do ímã, o contrário, né? Do sul para o norte. Começam no polo norte, né? Exatamente, vão para o polo sul. Terminar no polo sul. E... Na verdade, elas sempre se fecham. Se fecham, né? Isso exatamente. é importante exatamente. compreender. Sim. Mas não dá para visualizar dentro, né? Dentro, sim, sim. Ok. Ok. Então aqui eu vou posicionar o ímã aqui, em frente a esse quadro. E a gente vai ligar. Conforme a gente liga, aparece uma força, ou seja, o campo magnético está interagindo de alguma forma com o campo magnético do ímã. Bom, agora eu vou inverter a corrente. Você veja que agora o quadro foi atraído. Novamente a corrente no sentido de repulsão. E agora, atração. Essa experiência não é muito diferente da anterior, né? Uhum. Porque, na verdade, aliás, você sabe, né, Cláudio? É muito difícil calcular forças, né? Entre, digamos, ímãs, por exemplo. Calcular é uma complicação. São expressões deste tamanho, às vezes, né? Então, mas aqui não me interessa muito o cálculo da força, né? Mas a gente percebe, então, a interação, o efeito da interação da corrente com o campo magnético produzido pelo ímã. Né? E o resultado disso, então, é uma força. Então, essa experiência, a rigor, não é muito diferente, exceto pelo fato de que agora o ímã influencia fortemente, né? O quadro, não é isso? Através de um grande número de experiências em que examina várias posições relativas de diferentes fios e agulhas magnetizadas móveis, Ørsted concluiu que a influência da corrente elétrica sobre a bússola não depende da natureza do fio condutor. A deflexão só ocorre em agulhas imantadas e não sobre outras agulhas metálicas. O efeito magnético de uma corrente elétrica não é paralelo à corrente, isto é, em que pese as correntes se manifestar como um fenômeno que se processa ao longo do fio condutor. Seu efeito apresenta um aspecto de rotação ou circulação em torno do fio. A validade da terceira lei de Newton para a interação entre um fio condutor, portador de corrente e um ímã também foi mostrada, qualitativamente por Ørsted. Da mesma forma que a corrente elétrica faz girar a agulha magnética, um ímã em posição adequada produz sobre o condutor um torque oposto que tende também a girá-lo. Algumas observações. De certo modo, a relação entre eletricidade e magnetismo já era conhecida, mas não compreendida, muito antes da experiência de Ørsted. Tudo indica que pelo menos 3 séculos antes de Ørsted já se sabia, por observação, que as bússolas eram perturbadas durante tempestades e que por ação de raios sua polaridade podia ser invertida. No início do século XVIII, a imantação de objetos de ferro pela ação de raios, sem que esses atingissem os citados objetos, já merecia registro na citada revista Philosophical Transition da Royal Society de Londres. Ainda por volta de 1750, numa carta enviada a um dos seus correspondentes, de nome Peter Collins,
Collinson. Franklin comenta que, durante tempestades, as bússolas do navio de um certo capitão Waddell tiveram suas polaridades invertidas, com a descoberta, por Franklin, de que raios eram fenômenos de descarga elétrica. Esses fatos foram interpretados inicialmente como evidências de uma relação entre a eletricidade e o magnetismo. Em que pese esses fatos parecerem hoje uma boa indicação experimental da relação entre eletricidade e magnetismo, na época isto não era de fácil compreensão. Fenômenos aparentemente simples, como por exemplo a imantação de uma agulha após esta receber uma descarga elétrica, realizada por Franklin e outros por volta de 1750, inspirados inclusive nas descargas elétricas dos raios, poderiam ter interpretações equivocadas até mesmo quando observados por cientistas experientes. Numa carta datada de 1773, na qual é discutida a analogia entre eletricidade e magnetismo, Franklin escreveu: em relação ao magnetismo, que parece ser produzido pela eletricidade, minha opinião real é que esses dois poderes da natureza não possuem afinidade mútua e que a aparente produção do magnetismo pelas descargas elétricas é puramente acidental. Por volta de 1800, entretanto, muitos acreditavam na existência de relações entre eletricidade e magnetismo e apenas esperavam ou procuravam a demonstração. Esta crença poderia ser inclusive por razões filosóficas, como foi o caso de Ørsted. Num artigo escrito em 1827 pelo próprio Ørsted para a Enciclopédia de Edimburgo, ele afirmou: o eletromagnetismo foi descoberto no ano de 1820 pelo professor Hans Christian Ørsted, da Universidade de Copenhague. Durante toda a sua carreira como escritor, ele aderiu à opinião de que os efeitos magnéticos são produzidos pelos mesmos poderes que os elétricos. Ele não foi levado a isto pelas razões comumente alegadas a favor desta opinião, mas por um princípio filosófico, o de que todos os fenômenos são produzidos pelo mesmo poder original. Apesar dessa sua declaração, a versão que prevalece sobre suas descobertas é que aquela que foi difundida a partir da carta de um certo pesquisador de nome Hansen, que no inverno de 1819 a 1820 assistiu ao curso sobre eletricidade e magnetismo ministrado por Ørsted na Universidade de Copenhague. Na referida carta dirigida a Faraday, escrita em 30 de 12 de 1857, muito tempo depois, portanto, da descoberta de Ørsted, Hansen afirma: Ørsted sempre colocou o fio condutor de sua pilha em ângulo reto sobre a agulha magnética, sem notar movimentos perceptíveis. Uma vez, após sua aula, em que empregaram uma forte pilha para outras experiências, disse-nos: experimentemos colocar o fio paralelo à agulha. Fazendo isso, ficou perplexo ao ver a agulha oscilar com força, quase em ângulo reto com o meridiano magnético. Invertamos, disse depois, a direção da corrente, e então a agulha se desviou na direção contrária. Desse modo, foi feita a grande descoberta. Há razões em dizer-se que tropeçou com sua descoberta por acaso. Assim como os outros, não teve ideia alguma de que a força devia ser transversal. A aula que se refere Hansen também ocorreu no início de abril de 1820. Esta versão tardia da descoberta de Ørsted, dada por Hansen,
se torna ainda mais discutível se considerarmos a descrição dessa descoberta feita pelo próprio Oersted, já no citado artigo de 1827, publicado pelo Enciclopédia de Edimburgo. No inverno de 1819 a 1820, ele, Oersted, apresentou um curso de conferências sobre eletricidade, galvanismo e magnetismo diante de uma audiência previamente familiarizada com os princípios da filosofia natural. Ao preparar a conferência na qual versaria sobre a analogia entre magnetismo e eletricidade, conjecturou que, se fosse possível produzir algum efeito magnético pela eletricidade, isso não poderia ocorrer na direção da corrente, pois tal havia sido frequentemente tentado em vão, mas que deveria ser produzido por uma ação lateral. Assim como os efeitos luminosos e caloríficos saem de um condutor em todas as direções, quando esse transmite uma grande quantidade de eletricidade, assim imaginou ser possível que o efeito magnético se irradiasse de forma semelhante. As observações registradas acima de efeitos magnéticos produzidos por raios em agulhas que não foram diretamente atingidas confirmaram-no em sua opinião. Ele estava longe de esperar um grande efeito magnético da pilha galvânica. Supôs que poderia ser exigido um poder suficiente para tornar incandescente o fio condutor. O plano da primeira experiência consistia em fazer a corrente de um pequeno aparelho galvânico de frascos, comumente usado em suas conferências, a passar através de um fio de platina muito fino, colocado sobre uma bússola coberta com vidro. A experiência foi preparada, mas como acidentalmente ele foi impedido de ensaiá-la antes da aula, planejou adiá-la para outra oportunidade. No entanto, durante a conferência, pareceu-lhe mais forte a probabilidade de seu sucesso, e assim realizou a primeira experiência na presença da audiência. A agulha magnética, embora fechada em sua caixa, foi perturbada, mas, como o efeito era muito fraco e deveria parecer muito irregular antes da descoberta de sua lei, a experiência não impressionou fortemente o público. Pode parecer estranho que o descobridor não tenha realizado mais experiências sobre o assunto durante 3 meses. Ele próprio acha difícil concebê-lo. Mas pode ter sido levado a postergar suas pesquisas até uma época mais conveniente, pela extrema fraqueza e aparente confusão dos fenômenos na primeira experiência, e pela lembrança de numerosos erros cometidos nesse assunto por filósofos anteriores, particularmente seu amigo Ritter. E porque tal assunto tem o direito de ser tratado com atenção e cuidado. No mês de julho de 1820, ele novamente retornou à experiência, utilizando um aparelho galvânico muito mais poderoso. O sucesso foi agora evidente. Embora os efeitos fossem ainda fracos nas primeiras repetições do experimento, pois empregou apenas fios muito finos, supondo que o efeito magnético não ocorreria quando a corrente galvânica não produzisse calor e luz. Mas logo descobriu que os condutores de um diâmetro maior proporcionam um maior efeito, e então descobriu, por experiências continuadas durante alguns dias, a lei fundamental do eletromagnetismo, a saber que o efeito magnético da corrente elétrica tem um movimento circular em torno dela. Logo após a publicação do trabalho de Oersted, houve uma intensa discussão sobre quem foi realmente o primeiro a descobrir o eletromagnetismo. Para alguns cientistas, tal descoberta teria sido feita, não em 1820, mas em 1802,
pelo jurista italiano Gian Domenico Romagnosi, que tivera sua comunicação ignorada. A polêmica em torno da prioridade dessa descoberta perdurou até o final do século XIX, a partir de quando o nome de Romagnosi foi esquecido. Recentemente, com a publicação na 15ª edição da Enciclopédia Britânica, 1980, do nome de Romagnosi como predecessor de Orsted, nessa descoberta, tal controvérsia foi retomada. Em 1986, após analisar detalhadamente a experiência descrita por Romagnosi na Gazeta de Trento, concluiu-se que o efeito por este observado é puramente eletrostático e não eletromagnético, como é o caso do efeito observado por Orsted. Sendo assim, o privilégio da descoberta do eletromagnetismo é mesmo de Orsted, o que não exclui a possibilidade deste ter tomado conhecimento dos trabalhos de Romagnosi e nele ter encontrado alguma inspiração. Seja como for, a descoberta de Orsted desencadeou o estudo do eletromagnetismo. Aqui são as referências bibliográficas e obrigada pela atenção.